professor, eu estou me dedicando, eu estou estudando, não tem mais sábado, não tem mais domingo, e eu vou fazer a prova de analista do TSE Unificado. Eu queria saber quanto eu vou ganhar, qual é o meu salário, qual vai ser o meu salário líquido, quanto vai ser depositado na minha conta quando eu estiver trabalhando. Você sabe me dizer essa informação? Sei sim, eu sou o Robson, eu sou professor de Direito Eleitoral aqui do Direção Concursos, sou analista judiciário da Justiça Eleitoral, trabalho aqui no TRE de São Paulo. É um prazer estar com você comentando os assuntos da nossa carreira, assuntos do direito eleitoral, enfim. Sei que você que está se dedicando, está se preparando para esse concurso do unificado, você está numa ansiedade. Nós estamos gravando agora em março de 2024, ainda não saiu o edital, esse concurso foi e voltou, você tem muitas coisas envolvidas, talvez até você esteja começando agora a estudar, não sei exatamente como é a sua situação. Mas é claro que este tema da remuneração é algo que, além de te incentivar, claro, né? Nós não vamos esconder que uma das coisas que a gente busca na carreira pública é uma remuneração boa, uma remuneração melhor do que aquela que a gente encontra na iniciativa privada, além de todos os outros benefícios da carreira. E aí você acaba tendo muita informação desencontrada, porque às vezes você abre lá a tabela da Lei 11.416, já vou comentar sobre ela com você, e você não entende, né? Não consegue chegar a algo mais palpável. Vou tentar te mostrar aqui, de uma maneira geral, como ficaria a sua remuneração na carreira de analista judiciário da Justiça Eleitoral. Se você vai fazer para a carreira de técnico, já tem um outro vídeo aqui no canal onde a gente explora a remuneração do técnico judiciário, tá? Então, você também fica convidado aí a assistir esse vídeo. Lá nós falamos dos detalhes sobre a remuneração da carreira de técnico. O que acontece, gente, com a remuneração do Judiciário Federal, com a remuneração dos técnicos, dos analistas? A nossa remuneração, lembrando aí, aproveitando para fazer uma revisão da sua aula de Direito Administrativo, você sabe, existem dois grandes formatos onde a gente recebe o pagamento. Ou você recebe o pagamento através dos vencimentos, é aquela situação onde você tem lá no seu contra-cheque várias parcelas fixas, parcelas variáveis, enfim, depende da natureza de cada uma dessas parcelas. Você tem a remuneração por subsídio, é aquela remuneração prevista na Constituição para as carreiras de Estado, para as carreiras que assim adotarem. Quando você recebe por subsídio, você recebe em parcela única. Você não tem os adicionais, as gratificações. Hoje, o Judiciário Federal, os servidores, claro, recebem por vencimentos, ok? Recebem por vencimentos. Teoricamente, amanhã ou depois, isso pode mudar para subsídio? Pode. As duas carreiras, tanto a de técnico quanto a de analista, têm aí os pressupostos, de uma maneira geral, para ter a questão, para receber por subsídio. Mas não foi tomada essa decisão ainda, isso é uma decisão política, enfim. Por hora, nós vamos continuar recebendo por vencimentos o seu primeiro contra-cheque. O seu contra-cheque vai vir lá com várias parcelas. Quando você vai lá na nossa lei da carreira, na Lei 11.416, você encontra uma tabela lá, que traz o vencimento básico da carreira e traz a gratificação de atividade judiciária, a GAGE. Esses dois, vencimento básico e a GAGE, formam a base, o fundamento aí da nossa remuneração, ok? A grande maioria de vocês vai receber essas duas rubricas, essas duas linhas lá no contra-cheque. Se você, por exemplo, na Justiça Eleitoral, a gente não tem a carreira de oficial de justiça avaliador federal. Você sabe, né? O TRF, o TRT, tem essa figura que é o oficial de justiça da Justiça Federal. Ele é um analista judiciário de área específica de execução de mandados. Para esse analista, a gente tem a gratificação de atividade externa, é um outro modelo. Na Justiça Eleitoral, até aqui, não tem concurso
especificamente para o oficial de justiça avaliador federal. Pode até ser que seja uma surpresa aí do unificado, mas pouca chance de acontecer. Então, regra geral, nós vamos falar sempre em vencimento básico e GAGE, gratificação de atividade judiciária. Então, hoje, se você pegar a tabela, você vai encontrar lá os seguintes valores para analista. Você vai entrar com um vencimento básico de R$ 5.831 e a gratificação de atividade judiciária de R$ 8.163. Então, hoje, a gente pode falar que o valor bruto da remuneração inicial do analista chega a R$ 13.994. Nossa, professor, que legal, é isso que vai cair na minha conta? Não, não é isso que vai cair na sua conta. Por quê? Desse valor, você tem os outros adicionais para colocar e você tem os descontos para fazer. E é justamente aí onde surge a sua dúvida. Basicamente, o que a gente tem que pensar na hora de fazer essa conta? Primeiro, qual é o regime previdenciário que você vai ser encaixado? Se você hoje não é servidor público ainda, você vai entrar no regime da FUNPRESP-JUDE. É o Fundo Previdenciário do Poder Judiciário. Para a sua aposentadoria, você vai contribuir e a União vai contribuir como empregadora, tá bom? Hoje, a contribuição mínima que a União faz é de 8,5%. A contribuição mínima que você faz também é de 8,5%. Existe uma série de regrinhas aí, você pode aumentar um pouco essa contribuição até um determinado limite. Se você aumenta, a União aumenta também. Não é o foco aqui desse nosso vídeo falar de FUNPRESP. Mas, basicamente, é isso que vai acontecer. Então, você tem que levar em conta essa contribuição previdenciária. Professor, mas eu já sou servidor. Eu sou servidor, por exemplo, estadual. Se você conseguir trazer o seu regime jurídico, tem várias situações específicas dessa condição. Se você consegue trazer o seu regime jurídico, pode ser que você esteja em outro regime previdenciário que não o do FUNPRESP. Se você entrou, por exemplo, depois de 2006 e antes de 2012, salvo engano, você está no regime das maiores médias. Se você, como eu, já é mais antigo, eu entrei no serviço público em 2002 e eu trago, desde então, o meu regime jurídico. O meu regime jurídico é antes da emenda 45, da emenda 43, perdão, emenda 41 de 2003. Ei, professor, emenda 41 de 2003. Os números das emendas às vezes nos traem, né? A emenda 41 de 2003 rompeu o regime da integralidade da paridade que até então existia, tá? Como eu entrei antes disso, eu trago esse regime jurídico ainda. Então, o meu regime é um regime de integralidade e paridade. Eu recolho muito mais, eu tenho um desconto previdenciário muito maior agora, porém, eu vou ter o benefício se nada mudar, né? Tudo é possível. Se nada mudar, eu vou me aposentar com integralidade e paridade, ok? Então, tudo isso influi. Influi também o tribunal que você vai trabalhar. Por quê, professor? Por exemplo, o TRE de São Paulo, hoje, em relação ao auxílio para o plano de saúde. Como funciona o TRE de São Paulo? O TRE de São Paulo, ele paga para você um valor fixo por dependente, para que você faça a contratação do plano de saúde que você preferir. Esse valor hoje está na faixa aí de uns R$500, R$600 para cada dependente, para você, servidor, e para cada dependente seu. E aí você contrata o plano que você quiser. Esse valor vem em dinheiro, vem no seu contra-cheque, mais uma linha lá. Agora, se você for trabalhar no Paraná, TRE do Paraná, um abraço aí pessoal do sul do país, o TRE do Paraná tem plano de saúde próprio. Então, você não recebe o valor, você não recebe o dinheiro, porém, você e os seus dependentes vão ser incluídos no plano de saúde do tribunal. O TRE de Minas, salvo engano, também funciona dessa forma. Então, essa variação depende de onde você vai trabalhar. Outra coisa que a Justiça Eleitoral faz é o pagamento do auxílio alimentação também em dinheiro, também no contra-cheque. Hoje, o nosso auxílio alimentação, na faixa aí de R$ 1.400, também vem no dinheiro, também vem lá na sua conta, beleza?
esses fatores todos interferem na tua remuneração líquida. Por isso que a partir de agora eu vou tentar te mostrar de uma forma geral, pensando que você não tem vínculo anterior, você está entrando no regime da FUNPRESP, JUDE, quanto é que você receberia no primeiro mês do seu trabalho. Legal? Então vamos lá. Você entrou, maravilha, se dedicou muito, estudou aqui com a gente no Direção, material bem preparado, material focado só naquilo que cai na prova. Aliás, no nosso canal aqui tem vários materiais gratuitos, tem correção de questões comigo, com a professora Renata, com a professora Natália, professor Eric, professor Zé Maria de português, muito material gratuito para você. No nosso curso tem os PDFs, tem as aulas gravadas, as correções de questões, tem assinatura com sala VIP, que é uma coisa fantástica. Te convido, se você ainda não é nosso aluno, a conhecer. Você tem aqui embaixo todas as informações para você se tornar um gavião, se tornar um aluno de direção e facilitar o caminho, tá? Nosso desejo, a nossa intenção é facilitar o seu caminho para você estudar só aquilo que você precisa. Então, você passou toda essa fase, já foi nomeado, quem sabe ainda agora para a eleição de 2024, e chegou o dia do pagamento. Bom, vamos lá. Você entrou como analista, você entra no padrão 1 da carreira, tá? A carreira tem 13 padrões até o topo. Hoje, se você entrar com esse vencimento básico de 5.800 e a GAGE de 8.100, mais o auxílio alimentação de 1.400, com esse desconto da FUNPRESP, se você não tiver mais nada, você vai entrar aí com uma remuneração líquida aproximada de R$ 11.400, ok? 11.400. Se você for trabalhar aqui em São Paulo, por exemplo, você já acrescenta aqueles 500 e poucos reais do plano de saúde, tá? E se você tiver mais de um dependente, você vai acrescentando. O ano que vem, essa remuneração vai para 12 mil inicial. Por quê? Nós tivemos uma pequena reposição inflacionária no ano passado, em 3 parcelas. Então, fevereiro de 23, fevereiro de 24, fevereiro de 25. O padrão 1, o ano que vem, vai estar em torno de 12 mil reais líquidos. Oh, legal, professor, legal. E se eu tivesse em fim de carreira, né? Se eu tivesse no C13 hoje, sem nenhum adicional, sem nenhuma coisa a mais, tá? Esse valor de 11.400, você aumenta ele para 16.100 aproximado. Esse é o final de carreira hoje, se você não tiver nenhum adicional a mais. 16.900 o ano que vem, com a reposição da inflação. Pô, professor, legal, né? Remuneração bacana. Claro, remuneração muito bacana. Existem outras carreiras públicas que pagam muito melhor, carreiras aí na Receita Federal, carreiras de controle, as carreiras lá do Poder Legislativo, Câmara, Senado, mas está longe de ser uma remuneração ruim, tá? Longe de ser uma remuneração ruim. Dificilmente você encontra isso na iniciativa privada em começo de carreira. Beleza? Agora, isso é sem nenhum adicional, sem nenhum dos elementos aí que a gente pode acrescer. Vamos começar a te apresentar que adicionais a gente pode ter. Por exemplo, você tem um adicional chamado adicional de qualificação. Como que funciona o AQ? O adicional de qualificação é para você que tem especialização, pós-graduação, ou mestrado ou doutorado. Esse valor é um percentual em relação ao vencimento básico da carreira, tá? Você só recebe um deles. Se você tem especialização, você começa recebendo 7,5% adicional. Se amanhã ou depois você fecha o mestrado, aí você para de receber o de especialista e passa a receber o de mestre. Claro, eles não são cumulativos. Mas, uma vez que você comprovou, você recebe ele forever. Você recebe até o fim da sua carreira, tá bom? Você também tem um adicional chamado adicional de treinamento. Esse adicional, você recebe 1% a cada 120 horas de cursos complementares. O limite máximo são 3%, ou seja, são 360 horas. Esse adicional de treinamento, ele precisa ser renovado a cada 4 anos. Legal? Então, você tem aí essa possibilidade também de adicional. Você tem o adicional do auxílio creche. O auxílio creche, ele é pago pelo tribunal para cada filho até 6 anos e 11 meses.
Então, se você entrou hoje no tribunal, o seu filho, a sua filha tem 3 anos, você já começa a receber esse adicional. Esse adicional vai até os 6 anos e 11 meses do seu filho, da sua filha. E, claro, daqui por diante, os novos filhos que você vier a ter, você vai receber esse auxílio creche para cada um deles. O auxílio creche aí na faixa de R$ 1.000 líquido, perfeito? Então, hoje, se a gente fizer a seguinte simulação, analista entrou agora, você já tem a especialização e você tem as 360 horas de curso e você tem um filho. Então, eu estou colocando aí um adicional de qualificação, os 3% de treinamento e o auxílio creche. Aquele valor inicial que a gente tinha te passado, por exemplo, de R$ 11.400, hoje você já pensaria em torno de R$ 13.000. R$ 13.000 você começaria ganhando agora, esse valor subiria para 13.600 o ano que vem, que é já com o reajuste a reposição inflacionária de 2025. Legal, professor, legal. Então, só de cara eu já posso ir para 13.000 caindo na conta? Exatamente, já pode ir para 13.000. Agora, eu quero mostrar para você duas possibilidades de função comissionada. Tá? Existem várias funções comissionadas que você exerce na Justiça Eleitoral. As duas mais comuns são a FC1 e a FC6. A FC1 é a de assistente de cartório e a FC6 é de chefe de cartório eleitoral. Por uma questão de lógica, a maioria de vocês vai trabalhar em cartório eleitoral porque tem mais cartórios do que locais na secretaria. Tá? Se você for trabalhar na secretaria, na sede do tribunal, as funções são outras. Então, vamos aqui pela linha geral. Professor, mas tem pouca chance, né, de logo de cara eu conseguir. Negativo, negativo. Normalmente, os cartórios têm 2 servidores do quadro, um técnico e um analista. Pela lógica, um vai ser o assistente, o outro vai ser o chefe. Vários cartórios, aliás, aqui em São Paulo, a realidade que eu conheço mais próxima, não tem servidor do quadro ainda. Então, se você chega num cartório que não tem servidor do quadro, provavelmente você vai assumir a chefia. E aí vamos em frente, vamos aprender rapidinho a trabalhar, porque, claro, você recebe uma função, você recebe mais, mas isso vem com mais trabalho. Então, se hoje você assumir uma FC1 de assistente, porque é uma função de confiança do juiz eleitoral, da juíza, então ele pode escolher tanto técnico quanto analista para ocupar essa função, você passaria a uma remuneração de R$ 13.800 líquidos com FC1, com a FC1 de chefe de cartório, mais o auxílio creche, mais os adicionais de treinamento e qualificação, tá? Se for FC6, a função de chefe de cartório, aí você já passa para R$ 15.500. R$ 15.500. Se você chegar num cartório e já for trabalhar como chefe, você vai ficar bem maluco, bem maluca no começo, especialmente se for agora na eleição municipal. Mas dá para resolver. Você recebe mais, você tem um incentivo melhor, mas você vai ter bem mais trabalho, acredite em mim, ok? Esse reflexo no C13, né? Se você chegar aí no topo da sua carreira com FC6, a função de chefe de cartório, mais o treinamento, mais o adicional de qualificação, eu tirei aqui o auxílio creche, porque teoricamente no final da carreira a gente não tem mais os filhos, né? Tirando o auxílio creche e com FC6, hoje, vencimento no final de carreira, R$ 19.200 líquidos. R$ 19.200 líquido, R$ 20.200 o ano que vem, com o final da reposição inflacionária. Perceba a variação que acaba existindo aí na remuneração, tá? É um incentivo? Claro que é. Insisto, tem carreiras que pagam melhor? Claro que tem, mas está longe de ser algo que você pode desprezar, tá? Que você pode deixar de lado. Espero que você tenha gostado desse vídeo, das informações. Se você tem dúvida, deixa aqui nos comentários. Fiz também uma gravação em relação à carreira de técnico. Assista o vídeo, se você ainda não assistiu, os nossos demais assuntos aqui no canal. Peço que você interaja, isso é importante
para o algoritmo reconhecer que o nosso material é de qualidade. E te convido, se você ainda não é aluno de direção, venha nos conhecer. Tenho certeza que é um material excelente. Todo mundo prepara com muito carinho, com muita atenção, com muito olhar para o que cai na prova, porque agora o seu tempo é muito precioso. Você não pode desperdiçar mais tempo. Beleza? Espero encontrá-lo em outras oportunidades aqui no canal. Grande abraço, até mais!